Já imaginou que sensacional seria se você pudesse ter na sua casa uma máquina de imprimir dinheiro? Mas quem imprime dinheiro em um país? No Brasil, é a Casa da Moeda. Você já parou para pensar como funciona a Casa da Moeda no Brasil? O que ela faz? Quem controla? Em outros países? Este é o tema do programa de hoje. E esse é um programa novo, é o Invest News Explica, que você vai conhecer a partir de agora. O que é a Casa da Moeda? A Casa da Moeda do Brasil é uma empresa responsável pela emissão monetária no país. Emissão de cascalho, dinheiro, mussarela, o que significa literalmente que é onde se imprime o dinheiro que circula na economia brasileira. E o que a Casa da Moeda faz? A Casa da Moeda produz moeda metálica e papel moeda. Fabrica medalhas, moedas comemorativas, imprime selos fiscais, postais e federais. Fabrica também passaportes, certidões, diplomas e quaisquer documentos que precisem de um excelente sistema de segurança contra falsificações. Mas quem é o responsável? O Banco Central é o órgão federal responsável pelo controle, emissão e distribuição do dinheiro. Ele também determina a quantidade e a frequência da emissão. A Casa da Moeda é quem imprime as cédulas e cunha as moedas a pedido do próprio BC em um dos maiores complexos de gráfica de segurança do mundo. E como é a Casa da Moeda hoje? O complexo é um dos maiores do mundo, com mais de 120 mil metros quadrados. No complexo está instalado o Parque Gráfico, que é composto por 3 fábricas e equipado com as impressoras que fazem toda a confecção do dinheiro. Os equipamentos têm capacidade para produzir por ano cerca de 3 bilhões de cédulas, 4 bilhões de moedas e 8 bilhões de selos fiscais, além de 3 milhões de passaportes. Mas qual o papel do Banco Central na Casa da Moeda? Bom, a Casa da Moeda é a única instituição autorizada a produzir moeda e papel moeda. Mas ela não toma essa decisão de forma autônoma, sozinha. É preciso ter uma autorização do presidente do Banco Central com a quantidade a ser impressa. Já o responsável pelo gerenciamento de quanto dinheiro entra e sai de circulação é o Bacen. A Casa da Moeda é quem produz. Essa é a diferença. O Banco Central é quem faz a análise de quando existe a necessidade de substituir cédulas e moedas danificadas. Em 2019, por exemplo, a demanda foi de 1,5 bilhão de unidades monetárias. Mas esse processo também leva em conta a política econômica do Ministério da Fazenda. E quando falta dinheiro, é só imprimir mais? Há quem ache que quando a economia vai mal, basta imprimir mais dinheiro, afinal, assim sobraria para investir em saúde, educação ou até mesmo no combate à pandemia, certo? Nada disso. A impressão de dinheiro deve acontecer de forma orgânica e gradual. Quando a economia vai bem, a produção e investimentos crescem e, portanto, as riquezas também. E assim é natural que apareça mais dinheiro em circulação. Fabricar moeda de maneira artificial gera um problema. As pessoas passariam a ter mais dinheiro na mão, mas a produção não cresceria, o que geraria excesso de demanda e escassez de produtos. E isso levaria à inflação, um aumento generalizado de preços e a desvalorização do real. Com uma moeda que vale menos, o governo precisaria imprimir mais ainda, gerando uma bola de neve chamada hiperinflação. Ou seja, imprimir dinheiro é coisa séria. A produção desenfreada acabaria gerando o descontrole da economia e a perda da credibilidade, já que ninguém mais confiaria no valor da moeda brasileira. E como funciona em outros países? Olha, não há um padrão para a produção do dinheiro no mundo. Há países em que, como no Brasil, a impressão cabe ao Estado. Em outros, a iniciativa privada é quem comanda. Em países como Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Austrália, a produção é estatal, como no Brasil. Mas cada um tem suas regras. Na Coreia do Sul, por exemplo, a impressão cabe ao Banco Central do país. Já nos Estados Unidos, são 2 estatais. A BIP, Secretaria de Gravação e Impressão, que cuida das notas de dólar, enquanto a Casa da Moeda, US Mint, produz as moedas. Já a zona do euro funciona de forma única. Como hoje 19 países usam a moeda da União Europeia, cabe ao Banco Central Europeu, localizado na Alemanha, produzir todas as cédulas de euro. Mas ele não produz as moedas. Cada país participante tem sua própria Casa da Moeda, cuja quantidade de emissão é determinada pelo Banco Central Europeu. Dessa forma, cada moeda europeia tem uma face em comum e a outra
que representa o país onde é produzida. Também há países que terceirizam a sua produção de moedas por meio de licitação. Nossos vizinhos Uruguai e Paraguai importam seu dinheiro da Inglaterra. A Argentina, que tem a própria Casa da Moeda, já importou da Companhia Brasileira a produção do peso argentino em mais de uma ocasião na última década. Em Cuba, ela é estatal. No Equador, é uma importação feita pelo Banco Central. Em El Salvador, a importação também é do BC de lá. Honduras, privatizada. México, estatal. Nicarágua, privatizada, assim como Paraguai, Peru e República Dominicana. No Uruguai, ela é privatizada. Na Nigéria, estatal. Assim como na África do Sul, na Austrália, mas não na Nova Zelândia, onde ela é privada. Na Suíça, tem uma divisão. As moedas são produzidas por uma empresa estatal, mas as cédulas por empresa privada. E aí vem a questão. Já que tem tantos exemplos assim de países que emitem de forma privada, por uma empresa que não é do governo, a Casa da Moeda vai ser privatizada? A Casa da Moeda do Brasil entrou oficialmente para o Programa Nacional de Desestatização do Governo Federal. Sendo assim, a companhia passou a integrar o grupo de estatais privatizáveis. Mas quais seriam os benefícios disso? Bom, para começar, uma produção mais eficiente, porque um operador privado não pode escolher quantas moedas vai imprimir para aumentar seu lucro, o que significa que ele vai procurar otimizar o ganho por nota ou por moeda emitida. Pode aumentar a eficiência imprimindo a mesma quantidade, mas usando menos recursos. Pode sair mais barato. Em 2017, o Brasil importou 100 milhões de cédulas de R$2 de uma empresa sueca por 20 milhões de reais. Na época, a importação saiu cerca de 20% mais barato do que a impressão na companhia brasileira. Além disso, ao ser privada, acaba com o incentivo do governo em inflacionar a economia. É o que se chama de receita de senhoriagem, que é quando a União ganha em cima da diferença entre o valor da nota e o custo para produzi-la e distribuí-la. Como uma nota de R$100 custa menos que R$100, o governo pode imprimir mais moedas para ajudar a fechar a conta. Só que isso gera inflação. Essa prática foi feita inúmeras vezes antes do Plano Real para complementar a receita. Não é à toa que vivíamos com a hiperinflação. E aí, você conhecia tudo isso a respeito da Casa da Moeda? Conta pra gente, siga o canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seus comentários. Gostou do formato? Invest News explica.